Olá, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula do professor Mauro. Superamos aí, né, mais um bimestre, metade desse ano maluco. Espero que vocês curtam aí as férias de vocês. E nossa aula de hoje nem precisa falar. E o tema da aula: estratégias e procedimentos de leitura, relação do verbal com outras semioses. Objetivos: ler, interpretar e produzir textos multissemióticos, reconhecendo a articulação entre a linguagem verbal e a não verbal para a construção do sentido do texto. Mauro? Muito bem, professora Elaine, professores e alunos, todos que estão nos acompanhando. Hoje é a nossa última aula do bimestre, né? O dia 15 chegou, tá todo mundo ansioso, né? Que já Sim. começaram as férias, já estão começando as férias. E aí o pessoal vai se divertir um pouco, desanuviar, né? Na medida do possível, já que a gente ainda se encontra num momento delicado, mas é aquele tempinho para descansar, para a gente voltar com as baterias recarregadas. Nossa aula de hoje nem precisa falar, então a gente vai tratar sobre essa relação das semioses, né, dentro do texto, o verbal, o não verbal, como isso articulado traz aí significados para nosso texto do dia a dia, na nossa comunicação. Então os conteúdos de hoje, olha só: leitura e interpretação dos elementos não verbais de um texto a fim de aprender sua função comunicacional, a importância da relação entre as diversas semioses para ampliar as possibilidades de construção de textos. Hoje também, né? Não, para começar ele vai esperar um pouquinho. Hoje também, pode voltar, teremos a participação especial aqui de um professor que já trabalha com a gente, é parceiro nosso, trabalha aí com a construção dos materiais didáticos, né, que a gente faz as nossas aulas, professor doutor Lindenberg, que está conosco. Eu vou cumprimentá-lo agora para a gente começar o Para Começar. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Primeiro, agradeço o convite de estar participando dessa aula, tá? E aí a gente traz aqui algumas ideias para colaborar, né, Mauro, com essa temática que você está conduzindo aí, né, na aula desta tarde. Tudo bem? Então, Tudo vamos lá. bem. Então, o professor vai falar um pouquinho com a gente daqui a pouco, mas vamos começar, né? Aquele aquecimento que a gente tem. Então, bora lá, para começar. Bem simples, interprete verbalmente este texto. Então, temos o texto aí, e você precisa interpretar, mandar no chat para a gente, um minutinho, a gente volta. Vamos lá então, voltando. A Marta, é isso mesmo, Marta da Prolaura colocou algo proibido ou cancelado. A Proedicleia, a Proodila, o José Henrique colocaram proibido, algo proibido. Professor José Henrique, eu gostei aqui, ó, do que ele colocou. É proibido proibir. É proibido proibir. Proibido Tá certo. proibir. Frase boa. O Matheus da Procilene colocou proibido. Todos interpretaram como proibido. Como proibido. Aí eu pergunto, né, professora Elaine, por que que a gente já olha para essa imagem e tem a ideia de que significa proibido? O que tem nessa imagem que faz a gente pensar nisso? Vamos debater aqui. Então, socialmente a gente já estabeleceu aí o vermelho, né, com essa, ali é diagonal, né? Uhum. Com essa barra aí na diagonal como algo proibido, Sim. que não pode ultrapassar, né? Então, no dia a dia, embora só tenha ela ali, né? Uhum. O círculo nada e essa barra, escrevento, né, nada. mas já Já dá a ideia de remete proibido. a isso. E aí eu estava conversando com o professor Lindenberg, né, e ele estava falando exatamente sobre isso, que se não tivesse essa barra na diagonal,
a gente seria só um círculo Só um vermelho. círculo. A Uhum. gente talvez não pensasse nessa questão de placas, de proibição e tal. Seria um círculo vermelho. Você vê como que uma linha só, dentro do contexto que a gente vive, do que a gente aprendeu, da nossa cultura, a gente já consegue associar que essa barra na diagonal já define dentro do círculo que é proibido. Alguma coisa é proibida. Né? E o professor colocou proibido, proibir, eu achei ótimo, mas tem vários proibidos que poderiam estar ali. E qualquer pessoa, estudante, o professor que está assistindo, qualquer pessoa que esteja acompanhando, já ao olhar essa imagem associaria ao proibido. Muito bem. E aí o que tem mais a se analisar? É que não precisa de palavras, né? A gente abandonou as Isso. palavras, Aham. não tem palavras, é simplesmente a imagem já traz essa ideia. Vamos lá, então, para a definição de semioses, aí o professor já vai participar. Vamos lá. O que são semioses, então? Uma definição rápida aí. São as diversas articulações dos códigos da comunicação. Quando nos referimos a textos multissemióticos, falamos das articulações de sentido existentes nos códigos verbais e não verbais, como os quadrinhos, as charges, as placas, os assobios, etc. Nesse sentido, é importante compreender que a comunicação não se dá somente pela palavra, mas por diversos códigos que podem ser visuais, sonoros e etc. Professor Lindenberg, o que o senhor tem para explanar para a gente sobre essa definição, sobre textos multissemióticos, sobre semioses? Palavra com você. Vamos lá. Então, turma, mais uma vez, boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês, tudo bem? E aqui nós vamos conversar um pouco, né, trazer para vocês o que é semiose, tá? Então, a semiose, a gente utiliza muito, vocês ouvem falar muito nesse termo, a semiose, né? Você observa essa nomenclatura, esse termo muito utilizado nos materiais didáticos, mas o que é que isso traz de sentido para a gente? O que é que isso significa? Então, as semioses é o processo, tá? É o processo de construção de sentido, né? Que nós estabelecemos à medida que nós interagimos com os textos, tá? E textos esses que são diversos, né? Então, hoje nós temos textos que têm uma organização, uma materialidade linguística, nós temos texto que é organizado a partir desse material linguístico, o verbo, né? A organização das palavras, enfim, que é também associado a outros elementos, né? Como, por exemplo, as imagens, as formas, as cores, tá? As figuras que a gente associa, né, que a gente traz, que a gente observa no texto. Então, todos esses elementos fazem parte desse conjunto, né, de coisas, né, que nós vamos precisar ler e construir sentidos. Então, a semiose, ela está situada, né, no contexto dos estudos da linguagem, está situada numa área que a gente denomina semiótica. Tá? E na semiótica, o que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer na semiótica? Nós vamos estudar, né, os textos, né, como é que os textos constroem sentido. Então, há muito tempo, né, a gente tinha uma ideia de que o texto era somente aquela organização, né, de palavras, de sentenças, de frases, os parágrafos organizados e aquele amontoado de parágrafos formava um texto, e a gente tinha essa ideia de que texto somente era essa organização linguística, né? As palavras, as frases, os enunciados formavam um texto. Então, a gente foi caminhando um pouco e avançando nos estudos da linguagem e começamos a observar que o texto não é somente isso. Tá? Existem outros elementos que compõem o texto, tá bom? Então, que outros elementos são esses? São as figuras, as formas, as cores, os traços, tá? E, de repente, a gente tem outros elementos que estão ali na superfície, né, textual, que está ali na organização do texto, está ali na folha para a gente, né, ler e construir sentido, e que não é somente a palavra, né, tem outros elementos. Então, a semiose é isso, é a articulação, né, que a gente vai estabelecer entre o verbal, entre o não verbal, tá, para construir sentidos. E aí, com o avanço da tecnologia, essas semioses, elas são bem mais fortalecidas, né, nos textos, e hoje a gente observa, por exemplo, textos que, além de ter essa parte verbal, a palavra em si, nós temos elementos não verbais que são estáticos, né, que estão ali parados, a imagem, o traço, a cor, mas também nós temos elementos que se movimentam.
Então, nós temos aí outros elementos que entram na composição dos textos e que a gente precisa, né, analisar, resgatar, trazer para compreender o texto como um todo, né, construir os sentidos desses elementos, tá bom? Então, professor Mauro, eu acho que você tem outros exemplos, né, a partir dos exemplos que você vai trazer, eu acredito que dá para a gente aprofundar mais e esclarecer melhor esses conceitos, né, que nós apresentamos aqui neste momento, tudo bem? Muito bem, nossa, maravilhosa a sua participação. E assim, quando você falou no final da questão das redes sociais, né, quer dizer, mostra como a língua, a linguística, ela vive também em função do envolvimento do homem com as novas tecnologias, com os meios em que vai se estabelecendo, né? E aí, quer ver, um estudo que foi feito há muito tempo, de repente a gente tem que acrescentar outras ideias, né? E é muito legal, porque a gente tem essas semioses, que são as semioses particulares aí do mundo da internet, que acabam sendo aqueles que os alunos mais vivenciam também, né, professor? Então, acaba que se destaca aí no nosso trabalho. Vamos andar, então, aqui no nossos slides para a gente ver o que vem por aí, ó. Atividade 1 vai tentar trazer um exemplo disso daí. Então, tente traduzir verbalmente essa imagem que a gente colocou aí, né? A imagem que está exposta no slide. Vamos tentar traduzir verbalmente isso. Como que seria? Né? Eu não vou dar tempo, porque como vai ter participação do professor, a gente vai tentar otimizar aqui. Então, vai mandando já no chat, para a gente poder verificar o que vocês conseguem entender, né, a partir dessa imagem. Qual que é a comunicação que se dá, né? Porque para muitas pessoas podem dar uma ideia diferente. Então, vamos ver o que eles passam aí. A Helene já está cavucando aqui. Vamos lá, Helene. Ó, a Pro Odila disse, o que é isso? O Pro Antônio, como pode? Como pode? Que é isso? É. Né? Quem gosta de italiano ia falar, ma che? Eu pensei também, sim. A mão chacoalhando ali, né? Ma che? Aqui a Pro Marinês colocou, mas como pode ser isso? Por favor. Pro Ronaldo, muita gente. Se ficar mexendo ali, né, os dedos, Isso. abrindo e fechando. O Pedro Henrique colocou, pelo amor de Deus, no sentido de indignação. Sim. Aí a Pro Márcia também, meu Deus, lá de Americana. Aqui a Pro Priscila, dai-me paciência. Dai-me paciência. Sempre nessa coisa de, tipo, não tô entendendo, Sim, né? Alguma coisa está sendo feita de forma muito inadequada. Aqui, acho que é Pro Débora. Isto é o fim da picada. Tem várias muito expressões bom. aí que pode ser colocada também. Então, o professor chegou a falar comigo, né, numa conversa que eu tive com ele, que esse gestual também pode ser um gestual habitual de quem está falando, por exemplo. Sim. Está falando e está com a mão assim o tempo todo, né? Pode ser também. Essa aqui não poderia perder, ó. O aluno Guilherme da Priscila colocou assim, eu entendi como uma coxinha. Tá com fome. Acho que não almoçou ainda, né? Tá pensando no almoço. Pode ser. Tá vendo? Cada um vê do seu jeito, né? Não tem jeito. Mas assim, é um gestual muito comum aí hoje em dia, né? Esse negócio da mão fechada aqui, sim, chacoalhando ou mexendo os dedos, de alguma forma, a gente fazendo. Então tem esses significados. A maioria partiu para o significado dessa da incompreensão, tipo, de sim, alguma coisa que não era esperado e que é totalmente surreal, né? O que é isso? Mas por favor, tal. Muito legal. Vamos ver mais uma aqui? Essa segunda aqui agora eu acho que vai ser melhor para vocês. Vamos lá, o que eles dizem sobre esta imagem? Esta imagem aí. Essa está mais contextualizada. Vamos lá. Ó, o Alexandro, tamo junto. Tamo junto. Vamos lá. Pro José Henrique, tamo aqui, mano, com o cotovelo, pois estamos em tempos de pandemia. Muito bem, é isso aí. Cumprimentos na pandemia, a Pro Odila colocou. A Pro Eliette também, cumprimentos no meio da pandemia. O Pedro Henrique, tamo junto, parça. Tudo certo, cumprimentos. Então, eu gostei que o professor falou, né? Contextualizou. É o cumprimento, né? Pode ser diversos tipos de diversas traduções, só que em tempo de pandemia. Sim. Né? Então, não é mais com a mão, com o cotovelo. Professor, se quiser falar alguma coisa, pode se manifestar. Mauro, e assim, a gente estava aqui pesquisando, conversando sobre essa imagem, né, que é bem interessante, que, na verdade, nesse processo pandêmico, o que foi que aconteceu? A saudação, né, ela inicialmente, ela começa assim, com as duas mãos fechadas, né? A gente vai
toca um, né? Uma No mão punho do toca no outro. outro e a gente Na se cumprimenta. mão em punho. Tudo bem. Aí o que ocorre é que, de repente, as coisas vão se reconfigurando e a gente tem agora a questão do cotovelo, né? Um bate com o cotovelo no outro. E aí também dá para a gente ter a seguinte interpretação. A gente pode entender como os dois gestos com as mãos, como uma saudação no contexto da pandemia, que ele é mais formal, certo? E esse do cotovelo, ele torna-se mais informal, Muito né? bem Mais do dia a observado. dia, mais com aquelas pessoas que você conhece. A pessoa que você não conhece, assim, não tem uma certa intimidade, você não vai chegar batendo o cotovelo, né? Você vai verdade. já bater a mão com a mão. Então, é um outro sentido que a gente dá para essa semiose, né? Para essa questão aqui que ocorre, né, nos dias atuais. E assim, como as coisas mudam também, né? Porque de repente a gente tinha a batida do cotovelo do outro, assim, tipo, chamando a atenção para alguma coisa inesperada, né? E que você não pode falar. De repente, você está acontece uma situação que você bate no outro para chamar a atenção, né? Que está ocorrendo aquilo, mas que você não pode falar aquilo naquele momento, não pode verbalizar, né? Mas pode fazer um gesto. Então, nesse sentido, observem como esses gestos, né, eles são carregados de sentido, eles trazem uma carga semântica muito forte. Então, estudar a semiótica, né, é estudar isso, os sentidos que são produzidos a partir do texto, a partir das formas, a partir do nosso comportamento, da nossa ação, tá? Dos nossos gestos, tudo bem? Então, ótimo, adorei você falar sobre isso. E eu achei legal falar sobre a questão da formalidade e informalidade, né? Quer dizer, improvisamos o gesto e já criamos até as duas formas, né? O formal e informal. Quer dizer, você vai cumprimentar alguém formalmente com a mão fechada ali, porque não pode mais apertar a mão. Mas se é informal, pode dar cotovelo. Tem gente que começou até a fazer com o pé, né? Tá vendo? Do pé? Faz o pé aí. Aí, ó, com o pé assim, né? Tinha essa coisa muito assim também. Não sei se pegou, isso não ficou muito forte, mas tinha também, né? Então alguma coisa que fosse afastamento. Eu tenho um câmera aqui que tá querendo chutar o outro. Não é pra chutar, é pra tocar só o pé. Vamos lá, gente. Próxima. Vamos lá. Quando usamos esta? E essa daí, ó? Quando usamos? Essa daí tem uma coisa bem interessante que eu tava conversando com o professor Lindenberg, que ele falou que entendeu quando viu pela primeira vez. Eu vou deixar ele falar depois. Mas ver o que eles mandaram aí. Vamos lá. Os dedinhos ali cruzados, né? O indicador. Sorte. A Proediclé colocou sorte. Marta, né, da Prolaura, colocou boa sorte. Marinês, tem que dar tudo certo. Ou tenha fé. Sim. Pro Elizabeth, desejar sorte. Pro Jaqueline, sorte. A Emily, deixa eu ver aqui. Emily da Prolila colocou assim, ó, quebrar uma promessa ou sorte. Quebrar uma promessa? Também não entendi essa aqui. Eu lembro da promessa. Acho que é nesse sentido aqui, ó. Eu acho que é nesse sentido aqui que o Pedro Henrique colocou. Quando você fala algo, esconde os dedos traçando atrás para significar mentira. Acho que quebrar a promessa é nesse sentido. Verdade. Você jura? Juro, mas juro aqui, com os né? dedinhos. É verdade, cruzados. Professor, o que isso eu tinha entendido quando vi pela primeira vez? Mauro, eu achei bem interessante e como teve um estudante, né, que entendeu a imagem lá da mão, né, como uma coxinha, né? Isso. Então aqui eu acho que o meu entendimento vai muito nesse sentido também. Na verdade, eu entendi o quê? Entendi como sorte, né, o dedo cruzado lá revela sorte, mas o que me chamou a atenção foi a cor. A cor da mão, a cor dourada, que me remeteu a quê? A premiação do Oscar, né? O troféu do Oscar, enfim. Sim. Então, eu acredito que poderia ter sido uma imagem criada pelos internautas, talvez, pelas pessoas que estavam acompanhando o Oscar, né? A torcida pelo seu filme predileto, talvez, poderia ter sido isso, né? Boa e a cor, né? O interessante foi a cor, né, associada, né, professor? A cor, ela já remete, né, a gente pensar no Oscar, e é verdade, olhando essa imagem, a gente já pensa no troféu do Oscar mesmo. Foi interessante mais ou menos isso. Vamos ver mais uma aqui, ó. Essa daqui é o seguinte, eu não sei se tá preparada aí, eu pedi para preparar uns sons, não sei. Tá, Maria, preparado os sons? Os sons que era para esse slide aqui? Tinha os assobios, que às vezes dá problema na técnica aqui. É o seguinte, quanto aos sons,
Então, se não tiver o som, a gente vai improvisar aqui. E quanto aos sons, né, que a gente também associa sentido, né? Uhum. Porque, às vezes, por exemplo, determinado som, determinado barulho já traz informação pra gente. Sim. Né? Então, batida Será que na eu consigo porta. fazer um ali? Você consegue fazer um Vamos ali? ver. Vamos lá. Será que vai sair? Saiu, será? Você tá pertinho de você? Bem o aqui microfone? pertinho. Vamos lá, peraí. Essa batida aí já faz a gente pensar o quê? Que tem alguém à porta? Que tem alguém chamando, né? É uma batida que já tem um significado. Sim. Um assobio, por exemplo, tem um assobio que pode ser para chamar, tem o outro que pode ser para cantarolar, Uhum. tem outro que pode ser, por exemplo, e dependendo do tipo de assobio também pode ser diversas formas de chamar, né? Corre que o pai tá chamando. Por exemplo, tem isso. O né? pai assobiou. Eita, Então, é tem. agora. Qual outro barulho que a gente tem? Sirenes, né, por exemplo. Sim. Sirene a gente associa, ou é carro de polícia, ou é ambulância, ou é qualquer outro carro que tem emergência, né? Uhum. Então, assim, os sons também têm essa capacidade, né, de trazer pra gente um pouco mais de informação. O que eles estão falando quanto aos sons? E vamos ver se eles lembram mais algum. Ó, tem aqui legal que o Pedro Henrique colocou. Cabum, de explosão, né? Cuidado com a onomatopeia, né? Aham. né? Porque cabum... Acho que ele deve ter colocado mais para Pra lembrar representar, o né? trovão, né? É. Uhum. Vamos ver aqui, batida na porta, batendo na porta. Tem alguém? Batendo na porta O também. barulho da panela de pressão, né? Sim. Já faz a gente Uhum. remeter a isso. A palma também entra aí? Chuva, palma, aplausos com Palma, certeza. né? Tem aplausos aí, gente? Já deve ter aplausos. Tem aplausos? E a palma, a gente tem tanto a palma de chamar também, né? Tem a palma de bater lá chamar, na bater na porta, porta, alguém. tem os Ou aplausos. os aplausos, né? Tem, por exemplo, olha lá. Aí, ó. Esse daí faz a gente já sabe que é aplauso. Você tá de parabéns, né? Agora se fizer aquela palma mais... Faz aquela palma irônica aí. Não, é mais E a calma, cara, é mais né? devagar. Mais ainda? Mais devagar. Como que faz a palma? Eu tô com o microfone aqui. É que a cara também, mais né? devagar. Você vai. Vai, deixa... Ah, não dá pra segurar, né? Segura pra mim aqui, de longe. Não dá, não pode. Não dá, Peraí. não pode. Mas assim, aquela palma mais lenta, né? Tipo, a pessoa tá sendo irônica, ou seja, ela não está te aplaudindo de verdade. É. Né? Tá tentando trazer outra mensagem. Então você percebe que, ó, até o gestual, o som, a forma como você associa com o som, já faz você ter informações para o seu texto. Tem alguma coisa aí, professor, de som que o senhor quer lembrar? Mauro, eu posso dar um exemplo. Eu posso dar um exemplo bem claro o que aconteceu comigo esses últimos dias. Eu aqui dando aula, né, um grupo de alunos, e de repente o galo canta. A gente ouviu o galo cantar, inclusive, aqui já hoje. Aí o galo canta, aí de repente, todo mundo terminou a aula, todo mundo saiu, uma aluna chegou e perguntou: professor, o senhor mora no sítio? Aí por quê? Assim, por quê? Eu fiquei sem entender. Não, porque o galo cantou. Então, assim, ela associou o galo, né? O galo cantando com uma pessoa que mora no sítio, né? Digamos assim. Mas, na verdade, é o galo do vizinho, né? Tem um vizinho que tem aqui, mora no centro urbano, mas aí tem um vizinho que cria um galo. E aí o galo canta e a gente pensa que está no sítio, né? Mas, E na ele verdade, canta a qualquer hora, né? na Porque eu vi ele cidade, cantar agora há isso, pouco, né? Ele canta a qualquer hora. Então, gente, é isso. Você vê como que são as semioses. Então, essa associação de semioses traz pra gente as informações que a gente já conhece. Aproveitando e vamos pôr mão na massa, né? Que a nossa aula é curtinha. Cria um vídeo ou um cartaz com texto sem palavras. Então, se for um vídeo, vai ser bem legal. Você pode fazer gestos, pode usar placas com imagens, pode fazer o que for. E se não puder fazer um vídeo e fizer um cartaz, não use palavras. Passe informações através de imagens. Apresente seu professor ou professora, envie para mim no Instagram, @prof.maurofarias. Eu vou agradecer, então, a presença do professor Lindenberg, dá para ele aí uns 20 segundos para ele se despedir, e a gente também se despede agradecendo a todos. Pode se despedir, professor. Tá bom, eu agradeço, Mauro, aqui a participação, o convite, né, de estar aqui contribuindo nesse processo, né, na sua aula, e vocês tenham uma boa tarde, tá? E que aproveitem bastante aí as orientações do professor, tá? Muito obrigado, Mauro. É isso aí. Obrigado, professor Lindenberg. Obrigado, professora Elaine, pelo improviso aqui hoje. Até toque-toque fez. Hoje o nosso foi bom. Obrigado a todos os professores e alunos. E a gente se vê de novo depois das férias. Tchau, tchau. Boas férias para vocês. Aproveitem. Beijos. Um grande beijo para todos. Tchau, tchau.